Não foi isso que eu te falei. Você interpreta do jeito que você quiser. Aquele cara... Esquece. Tu que entendeu errado. Aí, era só brincadeira. Deus quer que as nossas palavras sejam boas e edifiquem quem ouve. Nossa boca não deve ser um poço de desculpas, muito menos de mentiras. Aí, até quando você vai ficar dando desculpas? Fala sério. Mas a gente não poderia terminar esse tema sem falar sobre a nossa responsabilidade última, ou primeira, vamos colocar assim, com o desígnio da nossa fala, que é sobre ministrar sobre pessoas. E essa responsabilidade que nós temos, que o Senhor nos deu, essa convocação que veio do próprio Cristo, ela ao longo do tempo ela foi um pouco dificultada, principalmente por um caráter mais de religião, vamos dizer assim, aonde você tinha que ter um chamado específico de Deus, aonde as pessoas, né, era quase que era mais fácil ter um parto do que você conseguir ministrar a palavra de Deus. Vou deixar esse copo maravilhoso aqui, ó. Perderam. Que pena. Por que a igreja dificultou tanto essa parte de ministração? Por que ela criou tantos embaraços? Isso desconstruiu a nossa principal responsabilidade sobre a atribuição que o ministrar está envolvido na vida do cristão. Ministrar está totalmente ligada com o seu processo de compreensão que você é filho de Deus, que você pertence ao corpo de Cristo, que você recebeu uma bênção de Deus, e essa bênção não pode terminar em você, essa graça salvífica, o fim último dela não para em você. E quando nós limitamos isso, nós criamos uma igreja totalmente infértil, paralisada, estagnada, uma igreja totalmente parada naquela pocinha que se formou ali, a pessoa fica naquela piscina achando que aquilo ali é vida com Deus, e não é. Nunca foi. É muito maior do que isso. Por isso, nosso texto base está escrito em Marcos 16. Se você trouxe a sua Bíblia, abra. Se você trouxe o seu celular, liga aí. Marcos 16, 15, 18. Memoriza esse versículo. Porque ele é um dos versículos que está nos 10 mais da vida cristã. E esses versículos falam assim, do 15 ao 18. E disse, o próprio Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. E eu coloquei alguns tópicos aqui que eu considerei fundamentais para nós compreendermos essa questão sobre ministração. Primeiro tópico que eu coloquei foi que todos nós fomos chamados para ministrar o evangelho para todos. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser evangelista, você não precisa ser diácono, você não precisa ter um cargo na igreja. Você não precisa absolutamente nada, a não ser uma voluntariedade e compreensão que aquilo que você recebeu, você precisa dar. Você não precisa de uma oração, você não precisa de absolutamente nada. A oração que eu falo é os outros orando para você, consagrando você para isso. Você não precisa de nada disso. A única coisa que você precisa é realmente entender que o Senhor Jesus convocou você para uma comissão.
Um dia nós vamos morrer e lá no céu, né, se a gente não morrer, Jesus voltar para buscar a igreja dele, como está escrito na Bíblia, lá no céu, ele vai fazer uma conversa muito rápida com você. E vai perguntar para você o que você fez com a ordenança dele. E a partir de hoje, você não é mais inocente sobre essa ordenança. Você sabe que ele chamou você, para pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. A toda criatura. Quando nós vivemos uma vida pastoral, a gente tem uma possibilidade muito interessante. A gente convive com morador de rua, com pessoas em estado de drogadição, com pessoas que a sociedade acaba marginalizando, assim como você conversa com pessoas que estão muito bem posicionadas nesse núcleo social. Então você pega desde o miolo até a margem e você se relaciona com todos. E você vê e você compreende que absolutamente todos perecem ou morrem pelo mesmo problema. Elas não conseguem entregar o seu coração para Jesus. Totalmente. Elas não conseguem confessar com a sua boca o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Uns porque acham que já são abençoados por Deus, que já são filhos de Deus, mas não são lembrados o quão distantes estão daqueles que o criou. Então Deus quer usar você para falar com aqueles que estão próximos de você. Deus coloca pessoas no seu núcleo social para que você possa falar desse Jesus para essas pessoas. E o mais interessante de tudo é que não importa se as pessoas irão crer ou não. Esse é um grande erro de todo mundo que se chama cristão. A gente olha para aquele cara, mendigo, drogado, o cara está chapadaço, e você cria um pré-julgamento falando assim, esse cara não vai crer em Jesus. Sabe aquele cara ricaço que você encontrou na tua frente, esbarrou com ele porque ele é teu chefe? E você cria já um julgamento falando assim, esse cara não vai crer em Jesus. A Bíblia não está mandando você julgar isso. A Bíblia está mandando você pregar o Evangelho. A Bíblia está mandando você falar de Jesus para esse cara. Não importa se ele vai querer ou não. O querer ou não é escolha dele. Mas não pode ser escolha sua. Omitir a oportunidade dele decidir. Você não pode criar esse julgamento. Você recebeu poder através do Espírito Santo para isso. A palavra de Deus diz lá em Marcos, né? Que esses sinais seguirão. Mas eu gosto muito do que Atos 1:8 fala. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você precisa entender que quando você aceitou Jesus como teu único Senhor e Salvador, você tomou a posição agora de ser filho de Deus e seguir uma vida com Ele. Quando você toma isso por decisão, o Espírito Santo desce sobre você. E compreender que quando o Espírito Santo ele entra no teu coração e começa a transformar a sua vida, e quando você coloca no seu coração que isso está sendo muito bom e você não espalha para ninguém, isso se torna uma atitude totalmente humana, carnal, de egoísmo.
Porque se o Espírito Santo faz coisas maravilhosas em você, por que você tem que segurar para você? Você recebeu um kit, um kit de ferramentas chamado dons do Espírito, que te capacitam a ser esse cara super-herói, e invadir todos os lugares e ter a ousadia necessária para ir lá e falar de Jesus. Não se envergonhe disso. A palavra de Deus diz, através de Paulo, em Romanos 1, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E quando você começa a sentir vergonha daquilo que você carrega, e você é reprimido por uma angústia que te paralisa em vez de te permitir avançar e falar desse Jesus. Esse medo faz com que você seja neutralizado e caia numa armadilha muito grande. Quando eu era um pouco mais jovem, há 160 anos atrás, a gente carregava um livro que a gente chamava de Bíblia. Hoje vocês carregam no celular, é muito cômodo, não é nem pesado. Mas a gente carregava um livro cheio de páginas, né? E a gente tinha que andar de ônibus naquela época, porque não tinha Uber. Táxi era só para os magnatas. E a gente pegava o Interbairros. Quantos lembram do Interbairros aqui? A Denise e o Wagner assim estão assim. Cara, o Interbairros ele era meio sacana, porque fazia assim, ele tu pegava ônibus no Iririúpa e no centro, mas ele tinha que passar no Itinga antes. Então você trilhava Joinville toda com a Bíblia debaixo do braço, preta ou marrom, grossa, não tinha meio termo. Não tinha capinha Tisescope. Não tinha, não. 40 graus, dezembro, a gente indo de jaqueta, enfiava a Bíblia aqui dentro, com vergonha da Bíblia. Com vergonha. Aí hoje a galera fala assim, eu não tenho vergonha de Jesus, não tenho vergonha. Lógico, porque estou andando com a Bíblia no celular, quero ver pegar o Interbairros e trilhar a Joinville toda com a Bíblia preta aqui, embaixo desse tamanho. Aí você vê uma pessoa que está sofrendo depressão no seu lado, e você é impedido de falar de Jesus para ela. Aí você está lá na sua rede social, no teu game, fonezinho de ouvido, caiu um cara aleatoriamente para jogar com você, e você começa a conversar com aquele cara, ele começa a falar que a vida dele está tudo indo para o espaço, e você é assediado por uma vergonha que te impede de falar de Jesus. E você é neutralizado. Porque a grande dificuldade do homem é lidar com o julgamento que as pessoas podem fazer a teu respeito. E o que eles vão pensar de você se descobrirem que você é um cristão de verdade. Porque ser uma pessoa com bons princípios morais é legal. Mas ser cristão de verdade, ao qual custe o que custar, eu vou falar de Jesus para quem não conhece Ele ainda. E achar que a responsabilidade é do pastor. Não tenha vergonha daquilo que você carrega. Não tenha vergonha. Não negue Jesus. Não diga ao Senhor que você é muito jovem. Foi o Senhor que te chamou. Tem um cara chamado Jeremias que ele caiu nessa bobagem de falar para Deus assim, Deus, eu sou muito jovem. E Deus fala com ele assim,
né? Ele falou para Deus assim: ah, soberano do Senhor, Jeremias 1. Eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me respondeu em primeira pessoa: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Assim diz o Senhor. Não tenha medo de falar do amor de Cristo a quem está morrendo. Porque pessoas estão morrendo. E pessoas estão indo em direção ao inferno porque existe um grupo de pessoas que conhece a solução no mundo. Mas não falam por vergonha ou por medo. Atribuem essa responsabilidade a todos, menos a vocês mesmos, a nós mesmos. A palavra de Deus diz em Romanos: como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem nunca ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como as pessoas conhecerão a Cristo se ninguém pregar o Evangelho para elas? Como? Como? Como as pessoas conhecerão a este Cristo? Não importa qual ferramenta você vai usar. Não estou pedindo para você ser aquele cara chato. Vamos frisar isso. Sabe o que é o cara chato? É o puritano. Não é isso que Jesus está falando. Mas a sua vida tem que ser a resposta para a vida de outras pessoas. A sua vida tem que ser a resposta para a vida de outras pessoas. Se você vê alguém passando por problema, não é para chegar e falar assim: está vendo porque você está passando problema? É porque você não tem Jesus, né? Não. Posso te abraçar? Você não está sozinha nesse problema. Você está com duas pessoas. Uma é comigo. E outra é com Deus que está aqui comigo e Ele deseja entrar no seu coração. A saciedade da fome e da sede de uma pessoa que não tem Deus, ela só existe quando essa resposta vem de você com amor. Não com importunação, não de forma alguma com palavras de ameaça. Mas quando o amor ele é gerado em você, e esse amor sai de você, esse amor provoca transformação em vidas totalmente vazias. Você está aqui hoje porque alguém interviu na história de você ou dos seus pais. Alguém rompeu o vínculo não, a barreira da vergonha e do medo. Alguém decidiu arriscar. Não importa quantas pessoas vão te bloquear. Você recebeu uma boca para ser uma arma, uma ferramenta de ministração. De ministração da palavra de Deus. Use-a com sabedoria e faça ser usada para que as pessoas conheçam a resposta para a vida delas. Um dia você vai se deparar com Deus. E Ele vai te cobrar isso.
Ele vai te cobrar isso. Lá em Ezequiel 3, o Senhor vem a Ezequiel e fala uma palavra muito, muito pesada. Lá em Ezequiel 3, do 18 ao 21, Deus fala assim, Ezequiel, se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte, mas você não lhe transmitir a advertência, para que mude sua conduta perversa e salvem a vida, eles morrerão em seus pecados. E eu o considerarei responsável pela morte deles. 19. Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuar a pecar, eles morrerão em seus pecados. Você, porém, salvará a sua vida. E se você não os advertir, se os justos se desviarem de sua conduta justa e não prestarem atenção aos obstáculos que eu puser em seu caminho, eles morrerão. E se você não os advertir, eles morrerão em seus pecados. Nenhum dos atos de justiça deles será lembrado, e eu o considerarei responsável pela morte deles. Mas se você advertir os justos a não pecarem, e eles lhe derem ouvidos e não pecarem, eles viverão, e você também salvará a sua vida. Se você vê alguém pecando, indo em direção a um abismo, prestes a cair no meio da escuridão, nesse abismo, e você não alertar, você será condenado. Se vocês verem pessoas, ou melhor, não verem mais pessoas aqui, e vocês souberem que essas pessoas não estão mais caminhando com Jesus, e se vocês não advertirem essas pessoas, vocês serão condenados. Quando Jesus manda a todos aqueles que se chamam discípulos dele a irem pregar o evangelho, isso vem uma responsabilidade muito grande nas costas de todos os seus filhos. Isso gera uma responsabilidade gigante na vida dos filhos de Jesus. Você foi comissionado para algo. Hoje nós estamos meio vazios porque o pessoal começou a ficar meio gripado, está meio desconfiado, não vieram. Mas muitos daqui não estão mais vindo porque desacreditaram da caminhada com Deus. E eu não sei quantos dos que não estão mais vindo aqui estão nesse meio. Mas talvez você saiba por que algumas pessoas não estão vindo aqui. E o compromisso é seu. O compromisso é todo seu. A responsabilidade é toda sua. Seus vizinhos, a responsabilidade é sua. Os seus parentes, a responsabilidade é sua. Os seus amigos, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é de cada um. Porque Deus vai colocar pessoas na nossa frente. E isso não é responsabilidade do pastor. Isso não é responsabilidade do líder de GP. Isso não é responsabilidade do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, ou de qualquer pessoa que você deseje atribuir. É minha e sua. É minha e sua. Chamar as pessoas e lembrá-las que elas estão desviadas do caminho de Cristo. Que o pecado está habitando no coração.
Você foi chamado e comissionado para povoar o céu, em que um dia nós vamos morar com Jesus. Cara, não se ache igual Jeremias muito novo, não. Porque você não precisa saber teologia, saber a Bíblia de cabo a rabo. Não. Qual foi o dia que Deus te encontrou? Você quer saber se você é convertido? Lembra qual foi o dia que Jesus entrou na sua vida. Esse dia ele tem que ser inesquecível para você. Se você parar para pensar e você não lembrar o dia que Jesus entrou no seu coração, dobre o seu joelho e pergunta para ele se realmente você fez essa entrega. Porque quando Jesus entra em você, ele te pede coisas. E geralmente você entrega a vida para Jesus quando você não tem muito para onde ir. Aonde ele é a única solução. Eu fui criado numa igreja, eu lembro certinho o dia. Certinho o dia. Eu estava numa festa da empresa. Eu saí, sentei num parque que estava lá fora. Eu cantava na igreja, eu pregava na igreja, mas eu tinha uma vida extra à igreja. Ali eu dobrei assim no meu joelho, chorei muito, falei, Deus, tu não me chamou para estar aqui, fazendo o que eu estava fazendo até agora. Dali Jesus mudou a minha vida. E eu tinha 17 para 18 anos. Existia um marco na minha vida. Sabe o que eu falo, quando eu falo de Jesus para alguém, sabe do que experiência eu falo? Daquele cara que eu era e de quem eu me tornei. Porque se Deus te encontrou num caminho, é esse caminho que você encontrou Ele, que muitas pessoas vão encontrar Jesus, porque você vai apresentar através deste testemunho. Não é através da Bíblia toda. Qual é a sua experiência pessoal com Deus? Essa experiência que vai te fazer levar pessoas para Jesus. Não tenha vergonha do seu passado. Hoje isso vai ser testemunho para a salvação de muitas pessoas. E tudo isso vai sair da onde? Da sua boca. Deus te chama a viver uma outra perspectiva de evangelho. Sair daquele posicionamento de mesa em que você só come, come, come. Você não se exercita. Você fica obeso. Você fica lento. E eu sei do que eu estou falando. Porque tem pessoas que aprenderam através da religião a só comer, a comer, a comer. Enquanto Jesus fala, vai agora e dê àqueles que não têm. A comida que você tem recebido, esse alimento chamado palavra que nós temos ministrado, no GP, em tudo que é lugar, tudo aquilo que você tem ouvido falar de Deus. Porque a palavra tem falado com você. É isso que vai promover em você alimento necessário para chegar às pessoas mortas de fome, extremamente sedentas. E você vai poder pregar para essas pessoas o Evangelho. Não mais o Evangelho que julga pessoas, não. O mundo está cheio de pessoas que são juízes de púlpito. Eu estou falando de uma vida de prática de fé. Pessoas que estão afundadas no pecado.
Deus quer fazer você ser a resposta. Passaram muitos amigos meus, que hoje são homens de Deus convertidos. Teve um cara que eu trabalhei com ele, foi muito interessante como Deus me colocou na vida dele. Porque quando eu fui trabalhar, eu vi aquele cara, cabeludão, sério, querendo passar medo para todo mundo, caído nas drogas. Eu falei, eu sou o cara mais improvável do mundo para chegar nesse cara. E Deus me colocou numa máquina, na época, para trabalhar junto com ele. Eu tinha uns 20 e poucos anos. 23 anos, eu acho. Acho que antes. E aquele cara inundado em droga, eu comecei a trabalhar com ele na máquina e comecei a cantar, né? Uns hinos meio evangelístico, da época de 1950. Tocou-me, Jesus tocou-me. Essas músicas falam sério, dá até um arrepio, né? Eu comecei a cantar, ele começou a ouvir. Daí ele falou assim, pois é, cara, tu sabe que eu já fui na igreja, velho. Eu disse, sério, cara? É, irmão. Já fui na igreja, irmão. Só que tô aí nos bagulho aí, né, cara? Esse cara largou as drogas. Esse cara parou de fumar. Esse cara conheceu a Jesus. Casou com a menina linda da igreja. Esse cara hoje trabalha na igreja e já está com Jesus há tanto tempo que eu nem lembro quanto. Eu era a única resposta para ele naquela hora. Se eu ficasse quieto, talvez eu não estaria aqui, né, Davizão? O cara que eu estou falando é o pai do Davi. E Jesus, ele age na nossa vida e através da nossa vida quando nós estamos entendendo que tudo que nós fazemos é para Ele. E não existe glória em nós, só existe serviço sendo expressado através das nossas vidas. Quantas pessoas Deus colocou na sua vida que estão morrendo hoje sem Jesus? E você negligenciou Jesus para essas pessoas. Porque você julgou elas, falando que talvez elas nunca conseguiriam aceitar Jesus. Ah, essa não vai querer esse Jesus. Não faça isso. Não caia nesse erro de julgar pessoas pela aparência. O pecado destrói a vida de pessoas. Elas nunca talvez vão ter uma aparência tão bonita assim. Mas quando o Evangelho, através da sua vida, entrar no coração dessas pessoas, fazendo com que elas não enxerguem somente o pecado que habita nelas, não, o Evangelho através de Jesus entrando na vida delas. O problema é que a gente aponta erro para pessoas que estão totalmente vivendo na escuridão e elas não enxergam esses erros. Mas quando você aponta Jesus para elas e Jesus entra no coração delas, a luz entra na vida delas. E quem vai fazer com que essas pessoas se arrependam dos seus maus caminhos não é você. É o Cristo que tornará a escuridão que habita dentro delas em luz. E tudo aquilo que está lá dentro vai começar a ser vomitado, porque Jesus que habita nela agora vai revelar todas as coisas. Nunca fala assim, você não tem Jesus, você vai para o inferno. Porque você coloca um julgamento, um juízo sobre a pessoa. Mas leve um Jesus que quer habitar naquela vida. Porque Ele ama ela. Ele morreu por essa pessoa. Essa pessoa tem importância. Essa pessoa tem valor.
Nada é mais precioso no mundo do que um coração. Se entregue ao Senhor para que você possa entregar a vida de outras pessoas para Ele. Leve isso com muita seriedade a partir de hoje. Você não é mais inocente. Você sabe a responsabilidade do ID de Jesus. Nós daqui a uns meses a gente vai ter esse tema, que nós vamos falar sobre missões, missiologia, sobre a importância do ID. E ela acabou se mesclando um pouco hoje, porque é da nossa boca que sai isso. E essa responsabilidade sai tudo daqui. E você precisa entender que você precisa abrir a sua boca para que o Espírito haja através de você em pessoas que estão morrendo sem a salvação de Deus. Fique de pé. Quero chamar a banda aqui. Feche seus olhos. Quero que você reflita sobre a quantidade de pessoas que você teve a oportunidade de falar de Jesus e você não falou. E eu preciso que você peça perdão para Deus nessa hora. Abafado pela sua máscara, balbuciei, mas peça perdão para Jesus. Há quanto tempo você está com Deus? Há quanto tempo Jesus habita dentro do seu coração? Há quanto tempo? Há quanto tempo o fogo do Jesus, essa paixão habita dentro de você e você negligenciou isso a outras pessoas? Você negligenciou por medo, você negligenciou por vergonha, você preferiu ficar quieto quando você deveria ter falado. Peça perdão para o Senhor. Peça perdão para o Senhor. Nada é mais importante nessa hora do que um coração arrependido para Ele. Agora peça para que o Senhor venha restaurar isso em você. Se posicione diante de Deus falando: Senhor, eis-me aqui, eu vou cumprir o ID do Senhor e pregarei o Evangelho a toda criatura, a todo aquele que está longe dos caminhos do Senhor, eu irei falar. Os meus lábios não mais ficarão cerrados, mas a tua palavra será ministrada aos corações através de mim. Nós somos teus ministros, Senhor. Nós somos o teu ministro, teus ministros. Derrama o teu fogo sobre as nossas vidas. Venha nos dar direcionamento, Pai. Nós te pedimos perdão por tudo aquilo que nós deixamos de fazer, pela nossa negligência, porque nós deixamos de assumir um posicionamento contigo, nós deixamos de assumir uma vida contigo, nós nos afastamos do propósito do ID, viramos pessoas totalmente egoístas, cheias, mas não fizemos aquilo que era para ter feito. Não proclamamos o Evangelho do Senhor. Venha curar as nossas vidas.
Eu quero fazer uma oração por um grupo de pessoas. Talvez você tenha dúvidas na sua salvação. Talvez você tenha dúvida se você realmente entregou o seu coração para Jesus. E eu quero convidar você a repetir essa oração que eu vou fazer agora. Uma oração, um contrato de total entrega ao Senhor. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. Eu entrego tudo que tenho. Eu entrego tudo que sou. A partir de hoje, Jesus, eu quero viver uma nova vida. Perdoa todos os meus pecados. Perdoa a minha vida de distância do Senhor. Coloca em mim o Teu Espírito Santo. Me faz o Teu filho. Me reconheça como filho. Eu me entrego corpo, alma e espírito. E me entrego totalmente a Ti. No nome de Jesus. Amém.